Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aí à nossa quinta RH Week com Power BI. Tema dessa vez, um dashboard de treinamentos. Vamos montar um dashboard do zero, pegando duas bases para montar o nosso dashboard a respeito de treinamentos realizados na nossa empresa ou no nosso cliente. Dá alguns lembretes antes de a gente começar. Como de costume, as aulas vão ficar disponíveis até sexta-feira. Então, uma dica, né? Assistam aos vídeos, depois pratiquem, reassistam. Até sexta-feira vocês vão poder fazer esse exercício de rever as aulas e depois praticar. Depois de sexta-feira, essas transmissões só vão ficar disponíveis para quem é aluno do meu curso completo de People Analytics com Power BI. Beleza? Os materiais para download vão estar lá no grupo do Telegram também. E só lá, só vou disponibilizar lá. Então, quem não tiver no grupo do Telegram não vai ter acesso ao PBIX, o dashboard pronto, nem as planilhas base para poder praticar. Se você ainda não é inscrito no canal, por favor, faça isso. Compartilhe os links dos vídeos, do Telegram, com quem quiser, com quem você sabe que é da área de recursos humanos, departamento pessoal, mesmo que atue em um segmento que a gente ainda não abordou, vai ajudar bastante para que mais conteúdos sejam criados e mais profissionais de recursos humanos consigam trabalhar com essa ferramenta que está revolucionando o mercado. Eu tenho percebido que muitas vagas para a área de recursos humanos que pede conhecimento em People Analytics, conhecimento em indicadores, está sendo preenchido por pessoas que não são da área de recursos humanos. Por quê? O pessoal de recursos humanos ainda não acordou para essa cultura de análise de dados. Então, compartilhe com seus colegas de grupo aí, outros funcionários da empresa, do seu setor, com certeza vai contribuir muito para que esse tipo de conhecimento, esse tipo de conteúdo se difunda na área de recursos humanos também. Beleza? Como eu falei, assista os vídeos, né? Depois vocês pratiquem. Eu acho que vai ser muito mais assertivo. Eu acho que é uma metodologia bacana para a gente fixar conteúdo. Assiste, pratica, reassiste. Isso vai fazendo vocês ativarem, inclusive, a memória muscular. Quando a gente pratica, né? A gente ativa a memória muscular e facilita bastante o aprendizado. Beleza? Qual que é a premissa do nosso dashboard que nós vamos criar? Nós vamos responder algumas perguntas. Esse é um exercício que eu gosto de fazer sempre quando eu vou iniciar um projeto, que é pensar nas perguntas que eu quero responder com aquele projeto, com aquele dashboard. Isso vai ajudar a gente a não ficar patinando, a não ficar navegando, viajando na maionese, por assim dizer. Então, pensem sempre nas perguntas. A primeira coisa que a gente precisa fazer antes de criar um dashboard é pensar em quais perguntas eu quero responder com esse dashboard. Beleza? No nosso treinamento, o que nós vamos responder de perguntas? Quantos colaboradores treinados nós tivemos? O número de horas que foram realizadas? Se eu atingir a minha meta, ou seja, se o meu realizado é maior ou igual ao meu previsto, e aí eu atingi ou não a meta. E nós vamos fazer algumas análises desses indicadores por modalidade de treinamento, por instrutor, por tipo de treinamento, por cargo e outras informações que a nossa base nos permita fazer. Beleza? Então vamos dar início aí, conhecendo um pouco da nossa base. Eu vou analisar um pouquinho das planilhas para vocês entenderem como que nós vamos responder essas perguntas com base nas informações que nós temos nas nossas planilhas. Então, bora lá conhecer as nossas planilhas. Então, nós temos aqui duas planilhas, a empregados e a treinamentos. E nós vamos precisar relacionar essas duas planilhas para poder construir o nosso dashboard. Nossa principal planilha vai ser a treinamentos, é onde eu tenho os registros dos treinamentos. Mas eu vou precisar da tabela empregados para quê? Para eu pegar o nome do funcionário, para eu pegar, por exemplo, a idade dele, o cargo dele e assim por diante. Então, eu vou precisar relacionar essas duas planilhas, beleza? Então, nesse exemplo de hoje, a nossa empregados, que normalmente é a nossa tabela fato, quando a gente vai utilizar, por exemplo, informações de headcount, de contratação, pode ser considerada uma tabela fato, mas hoje ela vai ser uma tabela de menção. Ela vai só auxiliar a gente na análise dos fatos da tabela treinamento. Beleza? Então vamos analisar aqui primeiro a nossa tabela treinamento. Vou abrir ela aqui. A nossa treinamentos.
maximizar ela aqui. O que que eu tenho nessa planilha? É uma planilha simples, né? Provavelmente bem parecida com a que você vai ter aí quando você extrair do seu sistema de registros de treinamento. Não sei se você usa um formulário, se você usa o próprio sistema de gestão de pessoas para fazer os registros de treinamento, ou se você alimenta uma planilha de Excel, é bem provável que esteja num layout parecido com esse. Se não tiver, boa parte do que a gente vai fazer aqui você pode aplicar com qualquer outra planilha, beleza? Se quiser usar essa também a partir de agora, né, para fazer o input das suas informações de treinamento, o dashboard já vai estar pronto, você já vai ter o seu dashboard pronto para poder gerenciar essa informação aí na sua organização. O que que eu tenho aqui? Eu tenho a matrícula do funcionário, que é a nossa chave primária. Eu tenho a data do treinamento e tenho aqui duas colunas que na hora de extrair, né, ficou como mesclado, que é o quê? A data, hora do treinamento. Por que que eu mantive aqui essas duas colunas? Deixa eu até renomear elas aqui. Data, hora, início. E data, hora, fim do treinamento. Por quê? Pode ser que no seu formulário você tenha a data do treinamento e já tenha uma coluna onde você faz o input das horas que esse treinamento teve de duração. Mas pode ser que no seu formulário você tenha um campo para informar o início desse treinamento e o final desse treinamento. E aí eu vou mostrar como calcular através dessas duas opções. Se você tiver aqui a data e a quantidade de treinamento, show de bola, vai pular uma etapa. Se você tiver lá a data início e data fim, tem como a gente calcular já a quantidade de horas pegando essas duas colunas. Beleza? É isso que a gente vai aprender também. Além disso, eu tenho uma coluna de código tipo, que é o que? O tipo do treinamento. Eu criei aqui alguns exemplos bem simples, tá? Talvez você tenha muito mais aí na sua empresa, mas vamos nos apegar ao conceito, beleza? Então, ó, código tipo e tipo do treinamento. 1 é integração, 2 é mudança de função, 3 é reciclagem, 4 é de novas ferramentas. Aí você pode ter, talvez você tenha 5, 6, 7, 8, enfim, vai da sua realidade aí. Mesma coisa para tema, eu deixei o tema aqui bem macro, tá? É lógico que na sua realidade provavelmente talvez você tenha muito mais temas, mas eu quis pegar aqui quase que maximizei, assim, deixei de uma forma bem macro para ficar simples da gente poder trabalhar no nosso dashboard, que é o quê? Pode tema e tema. Eu tenho um para políticas, 2 para TI. Essas políticas aqui pode ser qualidade, compliance, enfim, qualquer que seja uma política interna que a sua empresa tem. TI, o SGI, que é o Sistema de Gestão Integrado, se for alguma coisa relacionada ao ERP, por exemplo, o profissional que vai atuar nos suprimentos, na manutenção e frota, ele precisa ter um treinamento de ambientação no sistema, pode ser enquadrado aqui como ERP. E eu botei aqui mais um tema que é o SESMIT, a parte de segurança do trabalho. Beleza? Poderia ter aqui também integração, onboard e assim por diante. Um instrutor é interessante ter essa métrica, porque algumas empresas têm um plano de meta para os facilitadores ou para os instrutores de um número de horas que ele precisa executar num determinado período, e é bom ter essa métrica também. Se não tiver, não precisa nem excluir a coluna, né? Deixa ela aí lá no Power Query, você pode omitir ela, é mais fácil de você trabalhar. A área que está aplicando esse treinamento, ok? Quantidade de dias e quantidade de horas que esse treinamento durou e a modalidade, se ele foi presencial, foi EAD, se ele foi híbrido e assim por diante, tá? Botei 3 exemplos aqui para facilitar o nosso desenvolvimento. Essas duas colunas aqui, ó, quantidade de horas e quantidade de dias, elas estão baseadas nessas duas colunas aqui, ó, data, hora início e data, hora fim, tá? Então lá na frente eu vou usar ela para conferir, mas depois vou desprezar ela. Eu vou usar as que a gente for criar dentro do Power BI. Beleza? Essa é a nossa treinamentos. Vou fechar ela aqui. Salvar porque eu mudei o nome da coluna, né? E a nossa F empregados, quem já participou de outras RH Weeks já conhece ela. É a mesma estrutura de planilha.
É uma ficha básica, né, do funcionário, onde a gente tem ali as informações cadastrais do colaborador. Nome, função, deixa eu ver se ela abriu aqui. Então tem aqui, ó, nome, função, nome da empresa, a data de admissão desse colaborador, se ele está demitido, se ele está trabalhando. É aquela nossa planilha básica que a gente já usou em outros exemplos aqui. Por exemplo, quando a gente montou o Headcount, quando a gente teve a RH Week sobre turnover, a gente usou essa planilha aqui como base. Ela era a nossa tabela fato para aquele exemplo. Hoje ela vai ser uma tabela de dimensão, tá? A gente vai dar uma limpada nela e deixar as informações que a gente quer analisar para servir de dimensão de análise do fato em si, que é a planilha de treinamentos. Beleza? Vou fechar ela aqui. Não precisa salvar, que ela já está certinho. E vamos lá para dentro do Power BI. Beleza? Se você está assistindo a primeira vez, a primeira RH Week que você participa, eu vou fazer um overview bem breve da área de trabalho do Power BI para poder te situar, te ambientar. Mas o foco hoje não é explicar a ferramenta, né? Eu vou mostrar basicamente algumas opções bem simples e depois a gente já vai partir para a parte de ETL, né? De tratar as nossas informações lá no Power Query. O cronograma da nossa semana vai ser o quê? Hoje a gente está fazendo um overview, né, das planilhas, vamos ver um overview do Power BI e do Power Query e tratar as informações. Amanhã, na próxima aula, a gente vai entrar na parte das métricas, criar as métricas, ok? E na quinta-feira a gente tem a parte de design, ou seja, eu vou mostrar para vocês como criar um background, inclusive uma novidade eu vou criar no Figma, uma ferramenta que eu estou utilizando nos meus projetos. Então deixei de lado o PowerPoint, o Photoshop ou qualquer outra ferramenta, estou usando o Figma. É uma ferramenta muito intuitiva, gratuita e que tem recursos assim fenomenais. Beleza? Uma novidade aí da nossa quinta RH Week. Show? Vamos lá para o Power BI então. Vou abrir aqui um arquivo. Está aqui do zero. E vou fazer um overview bem breve aqui para a gente poder conhecer a ferramenta do Power BI. Então, se você está tendo o primeiro contato com o Power BI, a grande vantagem, né, ou a grande premissa, na verdade, de uma ferramenta de Self-Service BI como o Power BI é fazer com que você, analista, assistente, auxiliar de departamento pessoal, recursos humanos, SESMIT ou qualquer outra área, você consiga criar dashboards, painéis, relatórios que facilitem sua análise de dados, te deixem, vamos dizer assim, de uma forma mais otimizada a sua apresentação e análise dos dados e, inclusive, possa te ajudar a tomar decisões estratégicas de uma maneira mais assertiva, intuitiva e num tempo muito mais rápido, né? Praticamente online. Essa é a premissa do Power BI. Não é substituir o Excel, como eu vejo algumas pessoas falando aí, né? Não é isso. A ferramenta de Self-Service BI, eu costumo dizer que veio para democratizar a análise de dados. Porque antes, um analista de dados precisava ser alguém muito técnico na TI, né? Conhecer de banco de dados, linguagem de programação, enfim, estatística. E hoje em dia com ferramentas como Power BI, Qlik, Google Data Studio e outras ferramentas que tem muitas. O Power BI é só uma delas, né? E coincidentemente é a mais famosa e a melhor do meu ponto de vista, principalmente pelo custo-benefício que ela traz. Essas ferramentas self-service BI têm essa premissa, ajudar para que qualquer pessoa, qualquer analista de negócio consiga fazer as suas análises através de dashboards e relatórios intuitivos e assertivos, beleza? Não precisa se tornar um cientista de dados, um mestre da estatística, nada do tipo. Conhecendo a ferramenta, conhecendo as fórmulas, as funções, de forma bem básica, você já consegue construir um dashboard totalmente funcional, intuitivo e assertivo. Beleza? Essa é a premissa do Power BI. Esse aqui é o Power BI Desktop. Ela é a ferramenta de desenvolvimento do Power BI. É a versão desktop, que é gratuita, você pode baixar aí no seu computador, no seu notebook e usar sem pagar nada. Nunca vai ter que pagar a Microsoft, ok? A não ser que ela mude isso amanhã ou depois. Mas até então é totalmente gratuito, não tem limitação nenhuma. Quando a gente vai para o ambiente da nuvem ou ambiente online do Power BI, a gente tem a opção de ter um usuário free, que você pode publicar o conteúdo, consumir o conteúdo você, né? E até publicar na web de forma pública, um link público.
também sem grandes limitações. Você consegue fazer muita coisa sem ter que pagar. Se você quiser ter alguns recursos de segurança, de compartilhamento, de armazenamento, de notificações, de algumas features, aí sim você precisa pagar um usuário Pro, custa $9,90 por mês. Por isso que eu digo que é um custo-benefício muito bacana pelo resultado que ele traz. Aí tem outras opções de por demanda, né? Você contrata um ambiente e aí você paga por esse ambiente. Aí tem umas outras opções de licenciamento. E agora a Microsoft lançou também o licenciamento Premium por usuário. Mas não vou me aprofundar nisso porque não é o nosso objetivo, beleza? Tem vários vídeos aí no YouTube que mostram a diferença entre esses tipos de licenciamento. O que eu quero deixar claro é que com o usuário free você já consegue usar o Power BI para fins de estudo e até para você mesmo consumir as informações através da web. Só você vai ter o link, então você pode compartilhar com link público ou usar o próprio ambiente online lá do Power BI com a conta free que você criou, beleza? Mas se você for implementar na empresa, pode ter certeza que os $10, né, o $9,90 que você vai pagar por mês, vai valer e muito o benefício que ele traz para você, para os seus indicadores, para suas análises, beleza? Então vamos lá. Essa aqui é a área de trabalho do Power BI. Aqui nós vamos ter 3 opções de visualização. Do lado esquerdo aqui, ó, deixa eu dar um zoom para vocês verem. Essa parte aqui são 3 opções de visualização. A primeira, que é a mais utilizada, que é a parte onde nós montamos os nossos relatórios. A segunda é onde a gente pode exibir os dados. Quando a gente tiver importado aqui as nossas planilhas, vão aparecer aqui opções para a gente visualizar os dados de uma maneira tabular, parecido com o Excel, parecido com a visualização que a gente viu lá no Excel, mas a gente não pode manipular os dados ali, tá? Para manipular a gente tem que ir lá para o Power Query. E aqui a parte do modelo, que é onde a gente tem a modelagem de dados e onde são exibidos os nossos relacionamentos das tabelas, como elas se comportam na questão de filtro e de relacionamento. Beleza? Na faixa de opção aqui nós temos algumas opções. Conforme a gente for executando as atividades, eu vou falando um pouco mais para vocês. Mas basicamente a parte que a gente mais vai utilizar quando a gente estiver executando, construindo um projeto de Power BI, é essa parte aqui da inicial e modelagem, tá? A parte inserir aqui, quando a gente for criar os indicadores, talvez a gente vai precisar utilizar algumas coisas aqui, mas boa parte do que está aqui já está aqui nas opções de visualização aqui do lado direito, beleza? Então vamos lá. Essas outras opções aqui eu não vou abordar, tá? Não é o foco hoje. Se quiser, eu tenho uma playlist no YouTube gratuita que você pode fazer, que eu aprofundo essa parte de utilização, beleza? Vou deixar o link aí depois nos comentários se você quiser fazer a playlist, ok? Beleza, então vamos começar importando as nossas planilhas. Eu vou usar aqui direto o ícone do Excel, ó, pode ver que tem a opção dele aqui em cima, tem a opção aqui no meio da tela, a Microsoft colocou, e aqui em obter dados também, tem a opção do Excel. É a mais utilizada em pequenos projetos, onde o próprio analista está criando o projeto do Power BI, talvez para ele utilizar na área dele. Então, na área de recursos humanos, por exemplo, talvez não, na maioria das vezes, você não vai ter acesso ao banco de dados. E ficar dependendo do setor de TI para fazer as extrações pode gerar um problema para você e para eles, um gargalo, né, nas atualizações. Então, no seu sistema mesmo, você vai extrair um arquivo Excel, CSV, dentro de um layout pré-estabelecido que você definir e vai importar aqui para dentro do Power BI. Tem opções para deixar isso mais automático possível, que talvez você definir o layout, você pede a TI, ó, gera lá uma view no banco de dados para gerar uma exportação através de uma ferramenta de ETL e armazenar num diretório lá da rede. Ou às vezes tem alguns sistemas, como o da Senior, que permite você criar trabalhos agendados que já faz a extração de um relatório, de uma tela, e aí você tem informação automática lá, beleza? E aí o Power BI vai se atualizar. Toda vez que você botar uma informação nova lá, você pode atualizar o seu dashboard automaticamente, sem ter que ficar importando novamente, como a gente vai fazer agora. A gente vai fazer uma única vez e sempre a atualização vai ser automática. Show? É isso que o Power BI possibilita.
essa é uma das grandes vantagens que a ferramenta traz para o nosso dia a dia. Ok? Essa é a premissa do Power BI. Então vamos lá, independente de onde a gente clicar, ele vai fazer a importação do Excel. Eu vou navegar lá para a nossa pasta, aqui em Projetos Power BI, RH Wikis, quinta RH Wiki. Primeiro que eu vou importar é a treinamentos, tá? Aí o que ele vai fazer? Ele vai trazer para mim aqui uma janela, eu vou escolher a opção via de regra, sempre vai ser essa opção, vai aparecer aqui, eu vou mostrar para vocês, que vai me levar para dentro do Power Query. O que é o Power Query? É um suplemento, inclusive dentro do Excel você tem acesso a ele, um suplemento para tratamento de dados. É como se fosse a ferramenta de ETL e tratamento de dados do Power BI, ok? Então aqui, ó, ele me apresentou a minha planilha. Só tem uma aba. Se você tiver convertido o seu intervalo de dados lá, vai aparecer a aba aqui, o intervalo de dados, e também uma outra opção com uma tarja azul, que é quando ele entende que é uma tabela dentro do Excel, ok? Vou selecionar e ao invés de clicar em carregar, eu vou clicar em transformar dados. Por quê? Porque eu preciso ainda fazer algumas alterações nessa planilha. Então, na grande maioria dos casos, você vai clicar sempre em transformar dados aqui, ó. Dificilmente a gente vai clicar direto em carregar, beleza? Na maioria das vezes, não vamos clicar aqui. Nós vamos clicar aqui. Então, vou aqui em transformar dados. Ele vai abrir o Power Query para mim, para a gente poder começar ali a limpeza, o tratamento das nossas informações. Deixa eu trazer ele para cá. Maximizar para cá. Aí. Esse é o Power Query. Parece um pouco com o Power BI, né? Mas esse aqui é um suplemento do Power BI. E aí, se você estiver confuso, se você está no Power BI, se você está no Power Query, olha aqui em cima, ó, editor do Power Query. Beleza? Então está aqui a nossa tabela treinamentos. Já vou vir aqui em nova fonte e importar a nossa outra planilha, que é empregados. Quando a gente faz isso direto de dentro do Power Query, ele não abre aquela janelinha para a gente escolher o que vai fazer, porque ele já presume, né, que a gente vai estar tratando os dados. Então, ele só vai aparecer aqui as opções para eu marcar qual é a tabela que eu quero importar, ó, na visualização, mas ele não me dá a opção aqui embaixo de carregar ou transformar, ok? Essa daqui, isso, é a planilha 1. Nós vamos fazer a importação. Aliás, é a F empregados. Deixa eu ver a visualização dela aqui, dá um OK. Será ela carregar aqui pro Power Query. Aí, beleza. Então, percebam que a visualização é parecida com o Excel, né? É bem parecido com o que a gente tem lá no Excel, mas aqui as possibilidades que nós temos de tratar essas informações, otimizar, automatizar alguns processos é fenomenal. Muita gente às vezes tenta aprender VBA para poder otimizar processos, é porque talvez não conheça o Power Query, né? O poder do Power Query para transformação de dados, para tratamento das informações. Então, às vezes a gente fica quebrando a cabeça lá com PROC-V, com PROC não sei o que, com outras fórmulas, e o Power Query faz isso num piscar de olhos. Eu recomendo fortemente que você, mesmo que você continue usando o Excel para fazer seus dashboards, seus relatórios, aprenda Power Query, que vai fazer uma diferença significativa aí em como você faz o processo, ok? Então vamos vir aqui na nossa D treinamento, na nossa F treinamento, né? Já vou até renomear elas aqui, deixá-las num formato mais amigável. Treinamentos. Tá? Já botei o Fzinho de fato na frente. E a minha F empregados, nesse exemplo aqui, ela vai ser uma D empregados, que ela só vai nos ajudar nas análises. Beleza? Então, aqui na nossa F treinamentos, qual vão ser os tratamentos que eu vou fazer? O que eu vou descartar já de cara são essas duas colunas, né? Quantidade de dias e quantidade de horas, nós não vamos usar. Mas antes eu quero mostrar para vocês
como ter essas duas colunas. Então a gente vai fazer o seguinte, ó, eu vou criar duas colunas iguaizinhas a elas, tá? Para que, se fosse necessário a gente utilizar, a gente poder utilizar as colunas. Vou fazer aqui no Power Query, mas o modelo efetivo do nosso dashboard eu vou preferir fazer isso lá no DAX, dentro do Power BI, utilizando uma função DAX. Beleza? Então vamos lá. O que a gente vai fazer aqui? Primeira coisa, eu vou pegar aqui as minhas colunas de datas e data hora e ver se está tudo certinho. Então, ó, estão todas como data hora. Ok. O que a gente vai fazer agora? Então, eu vou pegar aqui. Primeiro, eu quero saber quantos dias durou esse treinamento. Por quê? Pode ter começado na segunda-feira, aí eu tive X horas de treinamento. Aí continuou na terça, X horas de treinamento. Na quarta, X horas de treinamento. Então, eu quero saber quantos dias teve de duração desse treinamento, tá? Independente das horas ainda. Primeiro, eu quero saber só isso. Então, para simular, para replicar essa coluna aqui, a quantidade de dias que já veio lá do Excel, o que eu vou fazer? Eu vou pegar, escolher a data hora fim e a data hora início. Selecionei as duas colunas segurando Ctrl, né? Aqui você tem que escolher sempre a maior data primeiro e depois a menor data, e vou vir aqui, ó, em adicionar coluna. Como são colunas de data hora, ele me permite aferir, ó, criar uma nova coluna com a subtração dos dias e também a subtração das horas, tá? Porque é uma coluna data hora. Se a sua coluna for só de data, ele não vai habilitar aqui as horas. Se for só de horas, né, automaticamente ele não vai habilitar a parte das datas, ok? Então, quando eu tenho a coluna composta, data, hora, eu tenho essas duas opções, senão vai ser uma ou outra. Então, nesse caso, eu quero aferir dias, então eu vou vir aqui em data e subtrair. O que ele vai fazer? Ele vai criar uma coluna com a diferença. Pode ver que está igualzinha a coluna aqui de quantidade de dias, beleza? Está resolvido o nosso problema. Agora, a quantidade de horas. A quantidade de horas é um pouquinho mais complicado porque a coluna data está junto com a coluna hora. Então, vou de novo selecionar a maior, a menor. Vou vir aqui agora na opção de horas e subtrair. Só olha o que vai acontecer. Aqui onde não tem um dia só de treinamento, ou seja, as datas de início e fim são iguais, ele faz do jeito correto. Vou dar um zoom aqui para a gente poder ver. Ó. Então aqui, nesses casos, ele está trazendo dentro da minha linha, ele traz 0 dias, 2 horas, 0 minutos, 0 segundos. Esse está correto. Só que quando eu tenho aqui dias, ó, eu tenho 3 dias aqui que durou esse treinamento. Ele me traz aqui na coluna de horas também a quantidade de dias. Eu não quero, eu quero só o número de horas. Aí a gente precisa fazer uma modificação aqui nessa coluna, que é vir aqui, ó, nesse reloginho que ele habilitou, a duração, e eu escolho aqui qual é a duração que eu quero manter nessa coluna. No nosso caso específico aqui vai ser horas. Aí ele vai tirar aqui, ó, ele vai tirar as informações que não tinham, que não precisam, né? Que no caso é o dia. Só que aí tem um detalhe. Observe que, por exemplo, aqui, que são 2 horas e 40, ele arredondou. Ó, 2 horas e 40, 2 horas. 2 horas e 40, 2 horas. Por quê? Porque ali eu botei a duração em horas, né? Quando a gente for tratar essa informação lá para somar as horas, eu vou precisar desses minutos. Então, eu preciso corrigir essa etapa que ele fez aqui. E aí, uma forma de corrigir isso é a gente voltar aqui na coluna subtração e, ao invés de eu colocar a quantidade de horas, dessa vez eu vou colocar o total de horas. Olha o que vai acontecer. Aí ele vai me trazer aqui a hora em formato centesimal, ou seja, eu consigo ter o número de horas daqui em formato centesimal. Só que aí o que acontece? Onde tem dias, ele soma todo o período. Ó, 3 dias dá 72 horas, né? E mais as 2 horas, então ele considera que ocorreram 74 horas de treinamento. E aí complica, né? Se eu alterar essa outra coluna aqui para decimal, vamos ver o que ele faz aqui. Ó. Não modificou, continuou trazendo só o número redondo, né, das horas, não trouxe os minutos, né?
Poderíamos adicionar os minutos, depois mesclar a coluna. Tem uma série de maneiras de fazer, de corrigir essa situação, tá? Poderia separar as colunas aqui, data, hora, e criar hora início, hora fim, e facilitaria esse tratamento. Enfim, vai do gosto da pessoa, tá? O Power Query dá essas opções. Uma maneira simples que eu vejo de corrigir isso daqui é simplesmente adicionando uma coluna condicional. Isso sem fórmula, tá? Vai ser no clique, tá vendo? Onde eu vou dizer o seguinte, ó, se a coluna quantidade de dias, que seria essa subtração aqui, ó, subtração, deixa eu renomear antes da gente fazer para ficar intuitivo, ó, quantidade dias. Essa outra aqui vai ser quantidade de horas. Ah, já tem uma coluna, né? Deixa eu botar aqui. QTD dias 2. E aqui QTD horas 2 também. Então o que a gente vai fazer? A gente vai adicionar aqui uma coluna condicional. Não precisa se preocupar em aprender a fórmula, mas se você, depois que você fizer aqui, você vai ver que na barra de fórmulas vai aparecer o que ele está fazendo. Ele está usando um se, um if, né? A gente vai fazer assim, ó. Vou botar aqui, ó, resolvido. Que é o quê? Eu vou pegar a quantidade de dias e vou verificar. Se essa coluna for igual a zero, ele vai trazer aqui para mim, na saída aqui, eu vou colocar uma coluna. Qual é a coluna que eu quero? Quando for zero aqui, quantidade de dias for zero, eu quero que ele traga o total de horas, ok? Total de horas. Quando não for zero, aí eu quero que ele traga uma outra coluna para gente. Que é o quê? Essa outra coluna aqui, ó, horas. Tá? Aí o que vai acontecer? Ele vai verificar linha por linha. Nas linhas em que eu tenho quantidade de dias, ele traz só o número de horas de cada dia. E agora eu preciso o quê? Que quando tiver o número de dias aqui, ele não traga só as horas do dia, né? Eu preciso que ele pegue esse número 3 agora e multiplique pela quantidade de horas de cada dia, para eu ter o meu total de horas. Beleza? Então a gente vai resolver esse problema. Aqui no else, ó, tá vendo que ele já traz aqui? Se a gente pegar a barra de fórmulas, mostra o que ele está fazendo aqui. Ó. Ele está dizendo o seguinte, ó, se o seu campo aí, ó, quantidade de dias 2 for igual a zero, você traz o total de horas. Se não for, você traz as horas. É isso que ele está fazendo. Por isso que ele alterna aqui entre a coluna horas e a coluna total horas. Beleza? Então, como que eu vou resolver isso? Eu vou, aqui dentro mesmo da fórmula, quando for negativo, eu vou querer que ele pegue as horas, ok? E multiplique pela... Eu vou pegar essa informação aqui, ó. Vou copiar ela e jogar aqui dentro. E é isso que eu quero que ele faça, que ele multiplique um pelo outro, né? Ah, ficou dois colchetes aqui, ó. Colchete, eu acho que é esse mesmo nome, né? Aí, vamos ver lá se deu certo. Ó, deu certo. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Aqui não tem, é um dia só, né? Não teve dias, a duração não teve dias. Então eu tive treinamento um dia só, 2 horas. Ele traz aqui, opa, ele traz aqui 2 horas. Já aqui eu tive, ó, 3 dias, por exemplo. Então ele tem que pegar a quantidade realizada em cada dia, no caso 2, multiplicar e vai dar os 6 aqui. Beleza? Alexandre, mas que volta, teve que fazer tanta coisa. Assim, é um processo que a gente vai fazer uma única vez, não vai precisar fazer mais. Toda vez que você botar essa planilha lá no diretório, no servidor, ele já vai atualizar as informações sem ter que você mexer nisso aqui de novo, tá? E aqui eu tô usando esse exemplo para mostrar para vocês o poder do Power Query, tá? Eu poderia resolver de outras maneiras, inclusive lá no DAX, tá? Mas para mostrar para vocês as funcionalidades que o Power Query dá. E aí o que a gente precisa fazer agora? O Power BI ele trabalha muito melhor com linhas do que com colunas. Em que sentido? Quanto menos colunas eu tiver no meu modelo,
no meu conjunto de dados, mais performático vai ser o meu relatório, o meu conjunto de dados. Então, essas colunas aqui, eu vou eliminar elas. Eu vou selecionar todas essas daqui e vou deixar só a coluna resolvido, tá? Eu vou chamar ela até de total horas. Beleza? Tá aí, ó, nossa informação. Vou remover essas outras duas também, ó. Selecionar essas duas aqui, também não preciso delas. E aí eu vou diminuindo, né, a nossa tabela de treinamentos. Ok? Então, pegamos duas colunas de data hora, extraímos quantidade de dias, quantidade de horas, depois verificamos em que momento usar a quantidade de horas da coluna que a gente extraiu e quanto que eu vou precisar multiplicar a quantidade de dias pela quantidade de horas, tá? Deu um trabalhozinho, mas é bom que vocês já aprenderam aí a como resolver um problema parecido. Em que momento você vai poder utilizar isso que a gente viu na prática, além do treinamento? Por exemplo, se você tem um funcionário que entrou, a jornada dele compreende 2 dias, ele começa à noite e termina de manhã do outro dia. Você vai precisar da informação de data e da informação de hora. Nesse cenário, você vai precisar para aferir o ponto do funcionário, para a jornada de um equipamento e assim por diante. Beleza? Além do próprio treinamento. Muito bem, feito isso, agora a gente vai começar a dar uma limpeza aqui na nossa base. Então, essa coluna aqui de data hora início, data hora fim também, a gente pode remover ela. Não precisamos levar ela lá para o nosso modelo, não. A não ser que você queira saber, né? Queira olhar lá quando começou e quando terminou o treinamento. Não vejo a necessidade aqui. Agora eu vou fazer o quê? Eu vou formatar esse nosso conjunto de dados no formato, no esquema estrela, né? Que é o formato recomendado para BI. Vai ter modelo, vai ter projeto que você vai tentar formar o conjunto estrela, ou o esquema estrela, e não vai conseguir, vai ter que usar o outro formato Snowflake. Mas na maioria das vezes é possível e é altamente recomendado a gente utilizar o esquema estrela, ok? Para isso eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou duplicar essa nossa consulta ou criar uma referência, tanto faz, tá? Nesse exemplo aqui, tanto faz. Se você quiser saber a diferença, na playlist que eu citei do Power BI, eu falo um pouquinho da diferença dessas duas opções. Aqui eu vou duplicar, ok? E aqui eu vou fazer o seguinte, essa minha primeira duplicação aqui vai ser a minha de tipo treinamento. Deixa eu resumir ela, não ficou grande. Tá? Para eu saber quais os tipos de treinamento. Quais as informações que eu vou ter nessa tabela? O código do tipo e o tipo. O resto, ó, vou vir aqui, clicar com o botão direito com elas duas selecionadas, remover outras colunas. Vão ficar só essas duas colunas. E aí, o código tipo, ele se repete várias vezes, tá vendo? Então eu vou clicar aqui, ele é minha chave primária. Se quiser aprender um pouco sobre chave primária, no YouTube tem diversos vídeos. E na playlist, nos meus treinamentos, eu também dou um overview sobre isso. Vou clicar aqui em cima da minha chave primária, o código tipo de treinamento, e vou remover as duplicadas. Ele vai enxugar a nossa tabela, ó, de não sei quantas linhas, passou para 4 linhas. Então, bem pequenininho mesmo, né? Vou voltar aqui na nossa F treinamentos e vou remover aqui a descrição do tipo de treinamento. Próximo, eu vou duplicar de novo aqui também, ou criar referência também, tanto faz. E vou manter apenas o código tema e o tema. Remover outras colunas, mesmo processo. Na coluna de código, vou remover as duplicadas e vou chamar aqui de tema. Vou voltar lá na nossa F treinamentos, fazer a duplicação. Aliás, eu já vou tirar aqui o tema, né? Coluna tema. Ó, percebam que está ficando só os códigos, né? E agora o instrutor. Instrutor é só um atributo, eu não vou transformar em dimensão, não. Modalidade também não vou transformar, área também não. Então tá aqui, tá feita a nossa limpeza dessa tabela, tá? Se eu tivesse aqui o código da área,
Ou se, por exemplo, se essa área aqui fosse a área que o colaborador pertence, eu nem precisaria dessa coluna, porque aí eu posso ir lá na empregados e trazer essa informação. Beleza? Bom, feito isso, nossa F Treinamentos já está num formato interessante, já está num formato bem legal. Não precisa a gente fazer muita coisa mais não, tá? Então vamos lá. Na nossa de empregados, tem muita informação aqui que não é útil para a gente nesse modelo, nesse exemplo, tá? Por exemplo, código da empresa, não preciso, porque eu não vou ter uma de empresas, né? A não ser que você queira ter uma de empresas. Se você quiser ter uma de empresa, a gente pode extrair daqui a de empresa, mas aí você vai ficar num formato Snowflake. Por quê? Deixa eu desenhar aqui para ficar claro. Porque eu tenho aqui a minha F treinamentos, tá? Minha tabela fato. Eu tenho aqui a minha D empregados. E se daqui da D empregados eu extraio uma dimensão, por exemplo, a D empresas, a conexão vai funcionar assim, ó. Deixa eu botar aqui. F treinamentos. Aqui, D empregados. E aqui, digamos que eu cismei de criar, né, uma D empresa. Então, quando eu precisar fazer um filtro ou fazer uma consulta da F Treinamentos por empresa, o que ele vai fazer? Ele vai conectar aqui na de empregados para depois chegar, ele vai conectar aqui, ó, na F Treinamentos, na de empregado, e para chegar na de empresas, ele vai vir aqui nessa terceira tabela. Aí é o esquema chamado de Snowflake, o floco de neves, né? E o ideal é que a gente tenha o star esquema, ou seja, uma tabela fato com outras tabelas dimensões rodeando ela, né? Então, se eu quisesse ter a da empresa, eu precisaria ter o código da empresa aqui na F Treinamentos, no momento de extrair, tá? Como a gente não tem, não tem por que eu criar uma de empresa. Eu posso deixar o nome da empresa como um atributo da de empregados. Vou fechar aqui e voltar aqui para a nossa de empregados. Então, no meu caso aqui, eu vou remover essa coluna, tá? Ó, como são várias colunas, a gente pode vir aqui ó, em página inicial, em vez de clicar uma por uma e ir excluindo, a gente pode vir aqui em escolher colunas e deixar só as que a gente realmente vai utilizar. Então vamos lá. Empresa, que é o código da empresa, eu não quero. Tipo de empregado, cadê? Tipo e descrição de tipo eu não preciso. Cadastro eu vou precisar. Nome eu vou precisar. Admissão eu posso usar, por exemplo, para verificar o tempo de casa do funcionário e estabelecer uma análise. Quem são os mais treinados? Quem está entrando na empresa, quem está há muito tempo, e estabelecer uma métrica nesse sentido. Então, vou deixar aqui. Tipo de admissão, não vou usar, não vou usar. Situação do empregado, posso usar para excluir os demitidos, né? E ter a meta de treinamento para os meses mais atuais. Mas não preciso da descrição, né? Se a gente souber já o código da situação, eu vou manter aqui para caso você não tenha acompanhado as outras RH Weeks, você não sabe quais são os códigos que a gente usou. Cargo eu vou precisar, o título reduzido do cargo, sim, intervalo não vou precisar. Se eu quiser fazer análise de filial, eu mantenho a filial aqui. Se não, não precisa. Tabela do organograma também não. Descrição do organograma não. Código do local não. Centro de custo posso manter. Tipo de contrato não. Descrição do tipo de contrato não. O sexo eu vou manter. Estado civil eu vou manter. Mas não preciso manter o código, né? Eu posso manter só a descrição. Mesma coisa aqui para centro de custo, ó, eu estava até mantendo aqui, não precisa. Nesses casos aqui eu não vou manter. No caso da situação eu vou manter porque se eu precisar fazer um filtro, né, fica mais fácil fazer pelo código. Mas instrução também vai ser só a descrição, nascimento, nacionalidade. Vou botar aqui só a descrição da nacionalidade e essas outras colunas aqui, ó, não vou usar. Aqui tinha coluna, hein? Peraí. Deixa ele aplicar aqui as alterações. Ó, tem um monte de coluna vazia aqui, tá vendo?
Então nós vamos vir aqui agora e remover essas colunas. Levar até a última, selecionei e remover colunas. Ok, nosso tamanho de arquivo vai ficar bem enxuto, né? Beleza, então a nossa AD empregados também aí tá pronta, ok? Show de bola. Eu acho que é isso que a gente tinha para fazer aqui. Então agora eu vou criar a nossa AD calendário. Dessa vez eu vou criar ela no Power Query aqui para mostrar para vocês alguns detalhes, ou posso criar ela no DAX também, deixa eu ver. Fica melhor a gente criar aqui ou no DAX. Tanto faz, tá? Não tem certo nem errado não, mas mais por questão de didática. Se você está tendo o primeiro contato, eu percebi que muitos dos que estão assistindo é o primeiro contato. Então é mais fácil criar aqui no Power Query. Eu vou criar ela aqui no Power Query e vou mostrar como deixar ela automática já no Power Query. Então, a AD calendário, existe N maneiras de você montar essa tabela. O que é a AD calendário para você que está tendo o primeiro contato aí com Power BI, com Power Query? É uma tabela de datas que contém todas as datas do seu intervalo de tempo, do seu conjunto de dados. Então, para você utilizar as funções de inteligência de tempo no Power BI, utilizando as funções DAX, você tem que ter uma tabela de datas completa, ou seja, de 1º de janeiro do ano inicial até 31 de dezembro do ano final. E para criar essa tabela, existem N maneiras de fazer, tá? Você pode criar uma lista de datas no Excel e trazer aqui para dentro do Power Query, você pode criar uma lista aqui no Power Query, ou você pode criar em DAX também. Tem N maneiras de fazer em todas essas opções, tá? Normalmente, o que eu faço? Eu salvo um arquivo TXT, ó, como esse, deixa eu trazer ele para cá. Aí. Então, esse arquivo TXT aqui eu tenho um código padrão da Decalendário que eu utilizo, tá? E depois eu só ajusto aqui o parâmetro que é a tabela e o campo que eu vou usar como base. Então, eu vou copiar aqui esse código e vou vir aqui ó, em nova fonte, consulta nula. Aí ele vai abrir essa barra de fórmulas aqui e eu vou vir aqui em editor avançado e vou subscrever o código que já está aqui, pelo código que eu trouxe, tá? Vou dar um concluído aqui, ele vai dar um errinho, porque o nome da tabela e campo que está lá, ó, lançamento, não está aqui, porque é de outro projeto. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui primeiro na F Treinamentos e localizar a minha coluna base, a minha data, minha coluna base data. Que é a data treinamento. Ela vai ser a base do nosso conjunto de dados. Ou seja, eu quero pegar o primeiro registro aqui que eu tenho nessa coluna e o último e criar o range de data, que é a data inicial e a data final. Beleza? É isso que a gente vai fazer. Então, eu vou pegar aqui o nome dessa coluna, até dar 2 cliques aqui e copiar, né, para ficar idêntico, porque é case sensitive. E eu vou vir aqui em consulta 1 de novo, editor avançado, e aqui logo em cima aqui ó, na DataMin e DataMax, eu vou substituir aqui o nome da tabela lançamentos por F, treinamentos, e o nome da coluna vai ser aquela lá, data treinamento. Ó. Vou copiar aqui essa informação e subscrever aqui na DataMax. E vai dar certo. Quando eu der um concluído aqui, ele vai gerar uma lista de dados, uma tabela de dados para a gente utilizar como a nossa AD calendário. Vamos ver se deu certo. Aí, pronto. Aí ele já tem uma lista de datas, que vai ser a base para o relacionamento entre a AD calendário e as outras tabelas. E já tem uma coluna de ano, de mês, nome do mês, dia do mês, nome do dia da semana, para verificar se é dia útil ou não. E aí você pode ter uma AD calendário muito mais completa. Mas aí você precisa incluir, né, mais alguns códigos, né? Na internet você consegue achar alguns códigos onde a pessoa já fez um AD calendário mega power, né? Todo está completo. E você só copia lá, joga aqui dentro do seu conjunto de dados e faz o ajuste da tabela e coluna que vai servir de base. Beleza? Vou renomear ela aqui para
de calendário, de calendário, pronto. O que a gente tinha de fazer aqui de tratamento de tabelas de dados já está pronto. A gente já pode ir lá para o Power BI, beleza? Vou aplicar aqui, fechar e aplicar. O que ele vai fazer? Ele vai trazer aqui dentro do Power BI a informação, as tabelas, né? Os campos que a gente importou, vai fazer esse processo aqui de carregamento, de loading, né? Das informações que nós tratamos lá no Power BI. E a gente já vai conseguir visualizar aquelas três opções campos aqui, que vai, digamos assim, próximo da realidade do projeto. Beleza? Ó, trouxe aqui as tabelas, tá vendo? Ó, de calendário, de empregados, de tema, de tipo de treinamento e AF treinamentos. E agora eu consigo, por exemplo, ó, visualizar aqui em dados no formato de tabela. Ó, está demorando um pouquinho a renderizar, mas aparece, ó, tá vendo? Como se fosse lá no Excel, né? E no Power Query também. A diferença é que eu não consigo manipular igual eu manipulei lá no Power Query. E aqui na parte de modelo é onde a gente vai fazer agora os relacionamentos das informações. Então a gente vai colocar aqui a nossa F treinamentos e eu vou ter aqui a minha D treinamento, D tema, vou relacionar agora a minha D empregados com a minha F treinamento através da matrícula e cadastro. Já relacionou. Opa, ele relacionou errado aqui. Deixa eu excluir. Eu posso excluir ou dar 2 cliques, tá? Se eu quiser mudar, ó, ele vai abrir uma janela para eu fazer a alteração. Ele relacionou com o instrutor, eu não quero relacionar com matrícula. Dou um OK. Aí agora sim, se eu parar o mouse desse conector, ele me mostra quais são os campos que estão conectados. Ó, matrícula e cadastro. Beleza. Falta eu relacionar agora a nossa de calendário. Eu vou relacionar a data de treinamento com datas. Aqui. Ok? Muitas vezes vai dar um erro aqui, ó. Por quê? Às vezes a coluna de data não vai vir como data. Se eu clicar nela aqui, eu consigo ver qual é o formato que ele tá, tá vendo? Tá como texto. Aí lembre sempre de verificar isso e já formata como data aqui, para não estragar o seu relacionamento, né? Entre aspas, para não estragar o relacionamento entre as tabelas aí do seu conjunto de dados. Eu vou colocar aqui no formato de data curta. Beleza. Notou que já ficou no esquema estrela, ó. Nosso diagrama já está no formato de esquema estrela, nossa modelagem de dados. Então, já está no modelo recomendado para BI. Lógico, se a gente quisesse otimizar algumas etapas aqui, a gente poderia, né, na hora de extrair informação, de gerar query no banco de dados ou no nosso Data Warehouse, a gente poderia pegar algumas informações dessa de empregados aqui e também transformar em dimensão para otimizar ainda mais o nosso conjunto de dados, ok? Vou aproveitar esses minutinhos restantes. Eu vou montar aqui um dashboard sem fórmula nenhuma, tá? A gente vai montar um painel de treinamento simples, mas sem nenhuma fórmula, para mostrar para vocês também o poder aqui do Power Query. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou vir aqui, ó, com a página em branco mesmo, segundo plano da página, e vou adicionar um background para a gente poder utilizar. Vou pegar um aqui que eu já tenho pronto. Ele está bem simplesinho, tá? Depois a gente vai elaborar ele um pouco mais. Lá no Figma. Vou pegar ele aqui, eliminar a transparência, vou ajustar ele e beleza, tá aí. Os containers que eu quero usar. Então aqui, ó, primeira coisa, lembra das perguntas que a gente quer responder? Será que a gente consegue responder todas elas sem nenhuma fórmula? Ou pelo menos algumas delas sem nenhuma fórmula? Vamos tentar aqui. Quantidade de colaboradores treinados. Dá para eu responder sem fórmula? Tá, quer ver? Vou vir aqui, sem ter que usar o DAX, né, no caso. Deixa eu minimizar aqui, mais fácil. Aí. Então, eu vou vir aqui, a minha F treinamentos, eu tenho aqui a matrícula. Se eu trouxer para cá, arrastar, tá vendo? Cliquei na coluna, trouxe para cá. Só que ela não está no formato de número ainda, está em formato de texto. Como que eu identifico? Vou clicar aqui em cima dela, ele vai habilitar aqui, ó. Ah, não, já está como número inteiro. Ele não exibiu aqui o íconezinho, me traiu.
Mas está aqui, já está como número inteiro. Então aqui eu tenho a lista das matrículas. Se eu mudar essa exibição para cartão, que é esse objeto visual aqui, ó, aqui são os objetos visuais que já são carregados no Power BI. E eu posso, através dessas reticênciazinhas aqui, importar novos objetos visuais. Dependendo do que você quer demonstrar, você vai escolher uma dessas visualizações ou outras personalizadas, customizadas para poder fazer. Então aqui eu já tenho um número de matrículas, uma contagem de matrículas que estão na minha F empregados. Então significa que eu treinei 2.580 funcionários. Então a primeira pergunta aqui a gente consegue responder sem usar o DAX, sem usar a fórmula, né? A gente criar, né? O Power BI está fazendo isso lá. Ele está fazendo esse cálculo. A gente aqui não está vendo, mas ele está contando aqui. Deixa eu tirar o fundo na tela de fundo desse cartão. Então tem aqui, ó. E eu posso renomear aqui para colaboradores treinados. Beleza. Vou copiar, ó, da Ctrl C e Ctrl V, ou posso vir aqui, ó, copiar e colar. Ele vai copiar o cartão. Aí já coloco aqui. Qual que é a segunda pergunta? Número de horas realizadas. Será que tem como a gente responder essa pergunta? Eu tenho aqui uma coluna total de horas, não tem? Se eu arrastá-la para cá, vou botar aqui, ó, total de horas. Deixar total de horas. 12? Como assim 12? É porque aqui, quando ele faz a agregação da coluna, vou selecionar ela aqui, ele tem a opção de resumir ou não resumir. Quando a gente coloca no visual, ele dá essas opções aqui, ó. No caso aqui ele está trazendo o primeiro registro desse total de horas. E não é isso que a gente quer, né? A gente quer fazer uma soma do total de horas. Como ela está no formato de texto, ó, a coluna está no formato de texto, a forma como ele resume é não resumir, ele não consegue resumir. Quando eu mudar para número decimal, ele me pergunta aqui se eu tenho certeza de fazer isso. E beleza, vai formar em número decimal. Aí isso vai mudar. Por quê? A forma de agregação aqui eu vou mudar. Ele está como mínimo, eu vou botar para soma. Aí ele vai somar todas as linhas dessa coluna total horas. Aí eu tenho aqui o total de 10.052 horas em formato centesimal, né? Depois a gente pode mudar essa exibição para o formato de horas, mas por enquanto já responde a pergunta. Terceira pergunta. Número de horas realizadas também a gente consegue resolver. Previsto e realizado. Eu, para ter o meu previsto, o realizado eu já tenho, né? 10.000 e poucas horas que a gente viu lá. Agora, para eu ter o previsto, eu precisaria ter essa informação, né? Como que é? Geralmente a sua empresa, é uma regra de negócio. A empresa talvez tenha aí, eu quero treinar 3 horas por mês cada funcionário. Então, se eu tiver 1.000 funcionários, a minha meta de horas de treinamento vai ser 3.000 horas por mês. Aí vai da regra de negócio. No mercado, comumente, eu tenho observado muitas empresas usarem a métrica de 2 horas. Ou 2%. Algumas empresas pegam, eu quero treinar o funcionário em média 2 horas por mês, dependendo do tipo de atuação do funcionário. Algumas empresas usam 2%, ou seja, se o cara tem uma carga horária de 220 horas na folha de pagamento, ele tem que ser treinado no mínimo 220 vezes 2%, que vai dar aí mais ou menos 4 horas e meia para o cara ser treinado. Beleza? Aí depende da sua regra de negócio, cada um pode fazer. Essas outras análises aqui, por exemplo, de número de horas e quantidade de horas, eu consigo fazer por instrutor, modalidade, tipo de treinamento, carga, etc., sem utilizar fórmula. Vamos fazer? Vou vir aqui. Esse cartão aqui eu vou deixar ele em branco, eu vou pensar em alguma coisa para a gente colocar aqui sem utilizar fórmula, tá? Porque aqui seria onde eu colocaria o previsto e realizado. Então eu quero saber quantos funcionários eu treinei. Tá? Eu vou fazer aqui primeiro uma linha do tempo. Normalmente você deve estar se observando esses containers e se perguntando, mas como que você já está com esses containers prontos? Como que você decide isso? Quando eu vou construir um projeto, sempre que tem uma análise do tempo, eu reservo um container na horizontal.
ok? Para fazer essa análise do tempo. Quando são informações categóricas, de categoria, aí eu posso usar um container quadrado, retangular, na vertical, que aí me permite usar os tipos de gráfico que já são próprios para essas análises. Então, vou botar aqui um gráfico de linha, tá? Quando é análise do tempo, normalmente eu prefiro utilizar um gráfico de linha ou gráfico diário. E aqui a minha matrícula vai ser o valor. Eu vou ter uma contagem de matrículas por valor. Qual que vai ser o nosso eixo X? Vai ser a nossa de calendário e eu vou pegar aqui a data para ver a granularidade. Ó, e vou tirar a hierarquia. Ó, aí eu tenho esse desenho. Deixa eu tirar a tela de fundo aqui. Ok? Não vou me preocupar com paleta de cor, não, tá? Na terceira aula, no terceiro dia, a gente se preocupa com isso. Mas para mostrar para vocês as possibilidades da gente criar um relatório sem fórmula no Power BI também e bem intuitivo. Então, contagem de matrículas e posso ter também aqui valor secundário, o número de horas. Ele vai me dar aí a tendência do meu número de horas realizadas por dia. Aí, se eu quiser aqui ver isso por mês, ó, eu posso colocar aqui no meu eixo mês e descer no drill down, fazer o drill down para mês, ó, ele me mostra aqui, mesma coisa para ano. Vou descer mais um nível aqui no drill down para ano, tá? Vou até fazer o seguinte, vou tirar as datas aqui, vou deixar ano mês aqui, vou deixar, ano mês. Eu tenho uma coluna aqui nome ano mês, não, depois a gente vai criar. Beleza? Vou deixar isso aqui assim. Agora eu quero saber o número de horas de treinamento, vou arrastar para cá e vou categorizar essa informação. Vou categorizar por primeiro, a primeira dimensão que eu quero analisar vai ser por tipo de treinamento. E aí eu vou mudar aqui para gráfico de barra. Vou remover a tela de fundo. Vou colocar o rótulo de dados para ficar mais fácil de visualizar. E vou fazer um ajuste aqui nos eixos. Por exemplo, no eixo Y, eu vou desabilitar o título para ganhar mais espaço. E o tamanho máximo aqui eu vou aumentar um pouquinho para eu ver qual é o tipo, né? Olha lá. Esse nome aqui ficou um pouco grande, a gente pode diminuir ou aumentar aqui o nosso container, né? Para ficar mais fácil de visualizar. No eixo X eu vou remover também esse título aqui para a gente ganhar espaço. Aí. E no título a gente pode ajustar aqui a questão do maiúsculo, minúsculo, né? Depois a gente pode na parte de design ajustar isso daqui. Beleza? Vou copiar já. Aqui os containers são parecidos e as análises também vão ser parecidas, vão ser por categorias. Então eu já posso pegar aqui número de horas ou quantidade de treinamentos. A gente já tem essas duas métricas aí, né? Que o Power BI conseguiu aferir através de medida implícita. E agora eu quero ver não por tipo de treinamento, mas por modalidade. Então eu vou pegar aqui a modalidade, cadê modalidade? E vou tirar o tipo e deixar a modalidade. Ó. Então EAD, presencial e híbrido. Ok? Esse híbrido aqui também a gente poderia até ter outro nome, né? Mas tá bom. In company poderia ser, sei lá. Ctrl C, Ctrl V. Depois a gente alinha aqui os gráficos. E aí, ao invés de modalidade, agora eu quero ver por instrutor. Mesma coisa, Ctrl C, Ctrl V.
Aí aqui eu posso entrar na nossa de empregados e ver uma outra categoria que eu queira explorar. Deixa eu ver aqui. Vamos pegar por. Deixa eu ver. Por sexo. Depois a gente explora um pouco melhor essas possibilidades, né? Quando a gente estiver montando os cálculos, a gente vai ter uma ideia melhor de como tratar. E aqui eu vou transformar num gráfico de rosca. São poucas categorias assim, eu acho que fica melhor da gente visualizar. E vou botar aqui a cor para servir de guia, né? Intuitiva para a gente enxergar essa opção. Tirar a legenda, não precisa, já que a cor vai ser o guia para a nossa intuição, né? De servir masculino e feminino ou quantitativa representatividade. Beleza? Feito isso, ó, já temos aí um dashboard semi-pronto. Vou só colocar aqui. Eu vou fazer o seguinte: a nossa meta vai ser o seguinte. Eu vou pegar aqui esse gráfico de colaboradores treinados, total de horas. Não, ó, tem como a gente estabelecer uma outra métrica. Eu vou pegar aqui o total de horas, vou copiar o cartão, Ctrl+C, Ctrl+V, e vou colocar aqui, em vez do total de horas ele está somando, eu vou querer saber a média de horas realizadas, treinamento. Lógico que ele está fazendo a média aqui pela quantidade de colaboradores, né? Então talvez você queira ter a média por mês, por cargo e assim por diante. A gente precisaria fazer cálculos. Mas aqui, para ter a média simples, uma média aritmética está aqui. A média já pronta também, nosso dashboard pronto aqui para você já usar amanhã. Já pode, né? Assistiu o vídeo, praticou, já pode construir aí e já fazer uma apresentação, lógico, cuidando um pouco da estética aqui, né? Mas aí apresenta para o seu diretor, para o seu cliente, tem certeza que você já vai receber um elogio, já vai começar a se destacar aí no mercado de trabalho. Beleza? Então por hoje era isso. Na próxima aula a gente vai focar em cálculos. A gente vai começar a construir as métricas, aí sim utilizando as funções DAX. A gente vai focar em fazer algumas análises bem legais com DAX, usando fórmulas simples, tá? Não se assustem, não ache que não vai conseguir. Se praticar, pega a manha rapidinho. Se você está familiarizado com o Excel, é muito similar com as fórmulas do Excel, tá bom? Então, bons estudos aí, pratiquem até a aula de amanhã e não se esqueçam de se inscrever no canal, dar um joinha aí no vídeo, compartilhar com os amigos, ativa também o sininho para quando a gente tiver novo conteúdo, mesmo que não for a RH Week, mas geralmente eu posto vídeo com algumas dicas relacionadas a People Analytics, você vai ser notificado. E compartilha no WhatsApp, no Telegram, onde você tiver grupo com profissionais de RH, compartilha. Pode ter certeza que esses profissionais vão gostar, vão apreciar o conteúdo e vai me ajudar a continuar criando conteúdo gratuito para essa área. Como eu falei, é uma área que está crescendo demais, está precisando de profissionais, estão faltando profissionais qualificados e os analistas de dados estão ocupando a função de People Analytics. Quando você, profissional de recursos humanos, poderia tranquilamente estar aprendendo uma ferramenta como essa, o Power BI, e está ocupando uma função estratégica aí na sua organização, ou até mesmo conseguindo uma colocação ou uma recolocação no mercado de trabalho. Então não perca essa oportunidade, aprenda essa ferramenta e eu tenho certeza que você vai ter um grande diferencial aí no mercado. Ok? Mais uma vez, obrigado por ter assistido essa primeira aula e a gente se vê amanhã na próxima aula. Bons estudos e até lá!